Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood e sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a 3tentos, tá? Eu vou até colocar no card aqui em cima, eu fiz um Investor Day deles, né? Não é bem Investor Day, mas foi uma apresentação que eles fizeram já nesse ano de 2023. É uma empresa que eu acho muito interessante, o setor agro. Ela é uma empresa que vale só por volta de 6 bi e ela vale isso porque ela tem algumas propriedades, então às vezes influi isso no valor de mercado, né? A quantidade de propriedades, né? Então algumas construtoras mesmo, tem muitas propriedades que ainda estão no patrimônio, ou empresa que lança muito, né, a Direcional, por exemplo, né, que é uma empresa de baixa renda, mas que lança muito, então o valor de mercado acaba ficando um pouquinho mais inflado. É uma empresa que eu gostei bastante, tá, do setor agro, que vem voando, tal, com alguns projetos interessantes e com margens boas. Então nós vamos falar sobre os resultados do quarto tri de 2022. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida, até, ou alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão. Então vamos lá. Resultado do quarto tri dá 3tentos, tá? Vamos lá. Então já vem falando aqui alguns destaques, tá? Vamos aí. Deu uma travadinha aqui sempre que eu abro aqui essa canetinha, essa mesa digitalizadora, eu sei por que dá uma travadinha. Então a receita líquida atingiu aqui 6,9 bi, crescimento de 29% em 2022. Claro, né? Forte desempenho impulsionado pelo segmento de insumos, né? Insumos depende muito aí de preço de commodity, né? Depende muito do agro também. Ó, aí eles botam aqui, ó, o sistema agrícola mais completo do Brasil. Isso daqui é uma opinião deles, né? Receita operacional de 2,1 no trimestre, crescimento também, né? Mas o agro está muito forte, né? Tem que ver se vai continuar nesse ritmo. Mas eles têm alguns projetos para tentar manter, tá? Crescendo, mesmo se tiver uma acomodada no agro. No ano foi 29%, como a gente viu, 6,8%. O lucro bruto, eles botaram aqui ajustado, né? Tem até um umzinho aqui depois a gente vê. 436 milhões, cresceu 51%, margem bruta de 20%. A margem bruta do agro não é tão alto não, tá? Então, às vezes a gente pode olhar, pô, a empresa crescendo, mas a margem bruta não é tão alta. E a gente viu que cresceu aqui 2,5 pontos percentuais, tá? Mesmo com inflação. No ano, cresceu só 0,5 pontos percentuais e margem bruta de 15,8. Então, no quarto tri foi melhor, né? O EBITDA deles cresceu ainda mais. Então a gente vê que um pouquinho ali crescimento aqui no lucro bruto. Um pouquinho, ó, 0,5, vamos ver quanto crescer aqui. Na verdade aqui no ano eles tiveram aqui um ajuste, né? Mas aqui, ó, no quarto tri cresceu 51% do lucro bruto e aqui o EBITDA 66%. Ganharam 2,9 pontos percentuais. E no ano, 623 milhões e margem EBITDA caiu um pouquinho, né? Mais ou menos flat, né? 9%. Então a gente vê que é do setor tá tendo uma margem um pouquinho menor. Dando lucro, ó, crescimento do lucro, margem líquida. Então, em muita empresa aí sofrendo, empresa de crescimento, né? A 3tentos é uma empresa de crescimento, sofrendo aí para dar lucro ou prejuízo, dando prejuízo. E a 3tentos dando lucro, tá? Claro, o setor deles voando, né? O lucro líquido cresceu bastante, margem líquida alta, tá? Então, a gente vê que o resultado financeiro não pesa. Olha esse ROI, tá? 40%, o ROIC também 21%. ROIC aí considerando dívida e tal. E aqui uma DRE simplificada aí, né? A gente já viu mais ou menos. Margem bruta cresceu absurdamente, tá? Aqui nos 12 meses nem tanto, né? Aí tem até ajustada aqui e tal. A ajustada não fica tão distorcida assim. É mais ou menos o que a gente já viu, né? Vamos ver a mensagem da administração. Encerramos o ano muito confiantes que o ecossistema 3tentos é capaz de enfrentar os mais variados cenários, mitigando significativamente os riscos. O ano de 2022 foi desafiador para o agronegócio, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que sofreu uma das estiagens, então isso aqui impacta mesmo, mais severo da sua história. Adicionalmente, também tivemos impacto na oferta de fertilizantes, eles também comercializam, tá? Devido ao conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. A 3tentos enfrentou as mais diferentes safras e condições no mercado em seus 28 anos, sendo apresentando crescimento e resultados positivos. Em 2022, crescemos nossa receita líquida em 29%, na comparação de 2021, atingindo 6,9 bilhões. Eles botaram aqui, até interessante, tá? Sempre apresentando crescimento e resultado positivo. A 3tentos, eu acho que, salvo engano, nunca apresentou um prejuízo, tá? Então é muito interessante isso, tá? No segundo semestre, a equipe técnica comercial da empresa planejou e acompanhou os plantios de milho. Então eles oferecem alguns serviços, tá? Depois vocês olham com mais calma no Investor Day. Eles vendem fertilizantes, vendem produtos agrícolas aí, né? Sementes, mas eles também oferecem serviços, né? Aplicativos também, consultoria, para ajudar esses agricultores, né? Alguns pequenos agricultores e alguns grandes também. Então eles aqui acompanham os plantios de milho e também esteve focado na originação de trigo. O estado do Rio Grande do Sul colheu uma das maiores e melhores safras do inverno da história.
ajudando muito o equilíbrio das contas do produtor gaúcho. Também estamos extremamente confiantes em nossa entrada no estado do Mato Grosso. Ó, eles entraram há pouco tempo, falei bastante disso aqui no Investor Day deles, tá? Então isso aqui vai começar a dar retorno no futuro, no longo prazo. E já representou 13%, ó, mas é bem pequenininho ainda, tá? No segmento de insumos. Aceleramos nossa expansão, abertura de novas lojas, crescendo muito o número de lojas dele, tem perspectiva de continuar crescendo. Principalmente aqui, ó, cronograma de conclusão da indústria e processamento de soja. Então a gente também tem a parte industrial deles e produção de biodiesel no Mato Grosso. Visando atender cada vez mais produtores, que hoje já são mais de 20 mil. Foram abertas 9 lojas em 2022, 5 no Rio Grande do Sul, 4 no Mato Grosso. Encerrando o ano com 57 lojas. Então ela tem muito espaço para crescer, tá? A área agriculturável coberta pela 300 hoje, aí é aqui com os clientes, né? Para 2023, continuamos expandindo nossas operações e contaremos com novas unidades de negócio no Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Em julho teremos início de operação de nova planta de processamento de soja também, a outra, mais uma no Mato Grosso, aumentando 65% da nossa base total, capacidade total, né? Então a gente vê aqui, normalmente quando a gente fala de empresas de commodities, o que a gente quer? Por mais que tenha aí cenário macro ou cenário inversão da demanda, né, o ciclo de commodities, inversão do ciclo de commodities, que pode impactar no preço de commodities e jogar a empresa lá para baixo, essas empresas comoditizadas, o que a gente quer que essas empresas de commodities façam? Para segurar, né, essa dificuldade, quando tiver essa demanda menor, elas investirem para ter um volume maior de produção, né, quando vier uma demanda maior, para eles terem um boom na sua receita, reduzir os seus custos, né, ter margens, né, rentabilidades altas. Então a gente vê que eles estão investindo, né, em projetos aí para ter um volume maior. E aí falando, né, continuamos focados e tal, blá blá blá. Então aqui as áreas deles, tá? Receita líquida por segmento, basicamente insumos. Eles também estão de indústria lá, a gente vê que tem uma parte de indústria, né? Aqui no quarto tri, ali no 2022, tá? E em grãos, né? Mas é basicamente insumos e tal. Aqui em 2022 teve bastante grãos também, né? Vê que é bem diversificado, tá? Insumos também, indústria. E a gente vê que cresceu bem. E grãos caiu um pouquinho, né? Mas mais ou menos flat, né? Industrial crescendo bastante, eles investindo, né? E aí eles falando aqui também que eles ganharam market share. Ganho de market share. Grãos teve a questão da estiagem, então é algo que foge do controle deles, por isso que impactou. Indústria depende um pouquinho do macro também, né? O preço de commodities, impacto, enfim. Mesmo assim, eles tiveram crescimento. Lucro bruto, a gente já viu, né? Falando um pouquinho, cresceu, né? Insumos cresce 23,9%, industrial um pouquinho menor, e grãos até cresceu, mesmo com a receita lá caindo. Aqui ajustes de valor de biológico e tal, isso aqui não é muito um pouquinho mais complicado, porque depende de regras contábeis. Isso aqui no contrato de commodities, estoque de commodities, quanto que eles têm ativo, em passivo. Acho que isso aqui não é muito que a gente tem que ver, não. Tem que acompanhar como é que estão esses investimentos, ó, o volume, eles vêm crescendo o volume, ó, no quarto tri cresceu bastante, 57% de sementes, e no ano 39%, fertilizantes, alguns defensivos, né? Isso daqui na parte de, eles botam aqui discriminado, insumos, né? Então, o que eles vendem de insumos? Basicamente isso aí, sementes, fertilizantes e defensivos. Eles cresceram, eles destrincham um pouquinho, aí destrincham ainda, ó, bem completinho o release deles, tá? Receita por esses ativos, tá? Semente, fertilizante defensivo, né? A gente vê que fertilizante subiu bastante aí, defensivo também, semente também, semente tem bastante espaço ainda para continuar crescendo, de repente capturar share. Vamos continuar, lucro bruto, margem bruta, a gente vê que sofreu levemente nessa margem bruta, mais ou menos flat, a pressão da inflação é assim mesmo. Aqui segmento de insumos, né, é isso? Aqui no segmento de insumos só. Aqui em grãos, aí grãos a gente vê soja, aí eles sofreram, caiu bastante aqui no quarto tri, os 12 meses também, milho subiu bastante e trigo e outros. Eles devem discriminar aqui, né? O desempenho do segmento de grãos teve impacto positivo do milho, com a primeira participação de 3 tentos no milho safrinha no Mato Grosso, né, que eles começaram a entrar no Mato Grosso. E do trigo também, reflexo da safra recorde registrado no Rio Grande do Sul, ao ganho de share na originação do cereal. Já a soja foi impactada pela quebra de safra de mais 50%, né? Então isso daí é impacto do setor agrícola, né? A soja originada tem como principal finalidade se tornar insumo para a nossa indústria, então é mais para a indústria deles, tá? Sendo comercializado somente o excedente. Eles usam para a parte industrial deles. E mesmo assim, industrialmente, eles foram fortes, né?
Enfim, vamos lá. Aí falando por produto, a gente vê aqui trigo e outros. E soja, né? Caiu bastante aqui. Vocês falam aqui mais um pouquinho da soja? Tivemos forte crescimento, compensando parte de redução de soja. Não fala muito não. Vamos lá. Aí o lucro bruto, a gente vê que a margem aqui subiu até bastante aqui no quarto tri, mas aqui no ano a gente vê que já é um pouquinho mais apertado nessa margem. Aqui na indústria, aí tem aqui biodiesel, farelo e outros, né? Farelo e outros crescendo, biodiesel caiu um pouquinho. Aqui no caso do volume, né? Demanda aquecida por farelo, exportação, né? Alguns motivos, né? Menor ritmo na produção de biodiesel e parada antecipada, né? Que aí foge um pouquinho do controle, eles têm que fazer também por conta de riscos, né? De dar algum problema lá na fábrica, enfim. Aí teve aqui forte quebra de safra, também um fator aí foge um pouquinho, né? Externalidade, prêmios de farelo e menor demanda devido ao mandato do B10 vigente ao longo do ano comparado a 2021. Não sei exatamente o que é isso ali não, né? Aí o processamento deles parece que mais ou menos flat, né? Não cresceu tanto, né? Soja das plantas industriais de Ijuí e Cruz Alto. E aí eles vão ter aqui ó, a nova fábrica em Vera, Mato Grosso, que aí vai aumentar esse processamento da soja também nas plantas industriais. Aí é receita líquida aqui, né, pro setor. Lucro bruto, margem bruta já é um pouquinho maior, né, que do outro lado, de grãos, né, que eu acho que a gente viu anteriormente, foi isso? É de grãos, mas é menor que o de insumos, né, então insumos é o tem maior rentabilidade. A gente vê que as despesas deles cresceu bastante, mas eles estão em ritmo acelerado de crescimento, então é normal as despesas também crescerem, assim, a receita crescer. Às vezes a receita não cresce num ritmo maior, tá, do que as despesas operacionais. A gente espera que essas despesas comecem a acomodar, né, para dar uma alavancagem operacional, isso no futuro. Isso é uma empresa de crescimento. Nesse primeiro momento não tem problema as despesas continuarem crescendo aqui no ritmo superior, tá? A gente vê que cresceu bastante e tal. Mas a gente vê que o patamar é, pô, receita de 6,8 para 505 milhões de despesa, bem tranquilo, tá? É assim mesmo. E aí eles estão botando aqui despesa com venda. Por que cresceu? Readequação da estrutura visando acompanhar o crescimento da companhia, incluindo benefícios e promoções. Tem que investir na equipe mesmo. Expansão de loja. Então isso aqui impacta, demora você ter uma eficiência operacional melhor, né? Aqui fala um pouquinho da composição do EBITDA deles, o que impacta, o que faz subir, enfim, a variação. Resultado financeiro. A gente vê que teve mais receita financeira do que despesa financeira, ponto positivo. Mas teve alguns impactos aqui, variação cambial, por conta de ciclo de commodities. Aqui também teve positivo, tem negativo, né? Deve ter operação de derivativo aqui, ED, até que é instrumento de derivativo. Aí dá um pouquinho de resultado financeiro negativo. Mas no ano, ó, ficou positivo tanto esse ano como no outro. Caiu até um pouquinho por conta da Selic, né? Que está impactando mais aqui, a despesa financeira. Né, bem mais, né? Mas é bem tranquilo. E não foi nem Selic aqui, na verdade foi variação cambial, né? Aí deve ter alguns instrumentos aí atrelados ao exterior por conta dos produtos agrícolas. E aí o resultado financeiro nem impacta tanto. Ó, eles têm o capex bem pesado aqui, eles até discriminam, tá? Ó, 716 milhões. Mas por que aqui? A fábrica no Mato Grosso Vera, que vai abrir novas lojas, fábrica no Rio Grande do Sul e tal. Então, perfeitamente normal. E eles não estão, ó, tem capital de giro também pesadinho aqui, ó, 359 milhões. Aqui um LAIR, né, que seria uma espécie de EBIT. Mesmo assim, eles estariam com mais dinheiro em caixa. Vamos ver aqui. A companhia encerrou o ano de 2022 com dívida líquida de 216, né, uma dívida líquida de 216, refletindo a variação da dívida em 507 milhões em relação a dezembro de 2021. Esta variação está relacionada à opção de investimento em CAPEX, seguindo o plano de expansão para abertura de novas lojas. Mas eles tiveram uma geração de caixa aqui, né, que segurou bem, né, essa quase cobre aqui, até se financiaram um pouquinho aqui, quase cobre esse capital de giro e ainda sobra um pouquinho aqui pro CAPEX. Bem tranquilo, tá? A gente viu que o resultado financeiro deles bem tranquilo também, fala um pouquinho da expansão das lojas, um pouquinho do guidance, mercado de capitais, e aqui é DRE no final, enfim. Então assim, essa foi a 300, é uma empresa que eu gostei bastante, tá? Eu gosto bastante da Brasil Agro também, mas eu acho que a Brasil Agro, como tem essas vendas sazonal de fazenda, às vezes elas pode demorar um pouquinho a dar
um retorno ou um mercado precificar, né? Mas é uma empresa que tem uma gestão muito boa. E a 3tentos eu gostei mais até do que a Brasil Agro, tá? Apesar do pessoal não falar tanto. Pessoal, peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma crítica. Então a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Valeu, forte abraço!